O maníaco da capa preta, Minas Gerais, terra de montanhas, igrejas históricas e cidades pacatas, foi palco de um dos casos mais macabros e esquecidos do Brasil. Entre 1989 e 1990, um criminoso cruel ficou conhecido como o maníaco da capa preta, responsável por uma série de ataques incendiários que deixaram rastros de destruição, dor e medo. O maníaco atacava de madrugada, colocando fogo em casas, colchões e até diretamente em pessoas. O saldo, pelo menos 3 mortes confirmadas, mais de 35 feridos gravemente e dezenas de famílias traumatizadas. O que mais assusta nesse caso é que, apesar da mobilização de mais de 500 policiais, o criminoso conseguiu escapar de todos os cercos. Até hoje, seu verdadeiro destino permanece um mistério. O início do terror. Pirapora, 1989. Tudo começou em abril de 1989, na cidade de Pirapora, norte de Minas Gerais. Durante 4 semanas, moradores foram surpreendidos por incêndios misteriosos em suas casas. Em um dos ataques mais brutais, 6 pessoas ficaram gravemente feridas, entre elas 4 crianças, com queimaduras de 3º grau. O criminoso agia com um padrão. Usava um pano embebido em álcool preso na ponta de um pedaço de pau para acender colchões enquanto as famílias dormiam. Sempre de madrugada, sempre em bairros pobres. As vítimas sobreviventes relataram apenas impressões rápidas. Um homem negro, forte, de estatura média, nada além disso. A polícia começou a receber dezenas de ligações a cada noite. De 100 chamadas, apenas 2 ou 3 eram reais. O pânico se instalava. Escalada da violência, 1989 a 1990. Depois de Pirapora, o maníaco desapareceu por alguns meses. Mas, em agosto de 1989, ressurgiu em Curvelo. Um incêndio atingiu uma residência, deixando uma criança morta e ao menos 10 mulheres e meninas feridas. Outros focos de fogo foram registrados em carros e casas, somando 25 ocorrências em pouco tempo. No início de 1990, os ataques se espalharam para cidades diferentes: Congonhas, janeiro, casas e automóveis incendiados. Oliveira, março, 4 vítimas feridas e 6 carros destruídos. 3 Pontas, abril. Em apenas uma noite, 3 casas e um carro queimados, além de 3 pessoas queimadas vivas. Era um padrão de horror. As cidades pequenas, que viviam de agricultura e comércio, foram dominadas pelo medo. Famílias passavam noites inteiras acordadas, esperando o ataque. São Sebastião do Paraíso, o ápice do terror. Em outubro de 1990, o terror chegou a São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas. Durante uma semana, o incendiário atacou várias casas na periferia da cidade. Em um dos casos mais assustadores, ele ateou fogo no quarto onde 3 crianças costumavam dormir. Por sorte, a mãe havia trocado os filhos de lugar naquela noite, salvando suas vidas. Mesmo assim, o saldo foi devastador. Mulheres queimadas vivas, crianças hospitalizadas em estado grave, famílias inteiras destruídas. Moradores, armados com facões, paus e foices, passaram a vigiar as ruas. Mesmo assim, o maníaco parecia sempre escapar. O nome Maníaco da Capa Preta foi nesse período que jornais começaram a chamá-lo de Maníaco da Capa Preta. Segundo reportagens da época, ele usava um manto negro. Dizia-se seguidor de Nostradamus e carregava livros de magia e apocalipse. Em uma barraca abandonada atribuída a ele, foram encontrados manuscritos anunciando que iria incendiar o mundo, além de frases de ódio contra mulheres como: "As mulheres não prestam e os homens são chifrudos." Também havia registros de que ele mutilava roupas íntimas femininas e sorria enquanto ateava fogo em suas vítimas. Para a polícia, tratava-se de um psicopata com motivações sexuais e religiosas distorcidas. A caçada policial.
Diante do aumento dos ataques, a Polícia Militar e a Civil de Minas Gerais organizaram uma das maiores operações já vistas contra um criminoso no estado. Foram mobilizados mais de 500 policiais em diferentes cidades. Hotéis, pensões, casas abandonadas, cavernas e matas foram revistados. A população colaborava, mas o medo também gerava exageros. A cada 100 denúncias, quase todas eram falsas. Em um cerco dramático, com 60 policiais cercando uma área rural, o maníaco conseguiu escapar. Os policiais o avistaram, mas ele desapareceu na escuridão da mata, deixando apenas pegadas e um radinho de pilha, que, segundo suspeitas, ele usava para acompanhar as notícias sobre sua própria caçada. Perfil do criminoso. As descrições das vítimas variavam, mas havia pontos em comum. Mulato, magro, 1,70 kg de altura, aparentando cerca de 25 anos. Cabelos curtos e crespos, às vezes com barba rala no queixo. Sapato tamanho 40 e uma cicatriz no rosto. Sua preferência por atacar mulheres e crianças reforçava a teoria de que havia um componente misógino em seus crimes. As investigações sugeriram que ele poderia estar se escondendo no mato, vivendo como um ermitão e saindo apenas para cometer os ataques. O desaparecimento e o silêncio da mídia. Depois de novembro de 1990, os ataques cessaram. Ninguém mais ouviu falar do maníaco da capa preta. Terá ele sido preso em silêncio, morreu sem ser identificado, ou simplesmente parou de agir? A falta de reportagens e registros oficiais após esse período deixou o caso envolto em mistério. Até hoje, não há confirmação de sua captura ou identidade real. Reflexão final. O caso do maníaco da capa preta é um dos episódios mais sombrios da história criminal de Minas Gerais e também um dos mais esquecidos. Foram 3 mortes confirmadas, dezenas de feridos, famílias arruinadas e comunidades inteiras vivendo sob terror. Tudo isso em apenas 1 ano e meio de ataques. A crueldade de seus métodos, misturada com seus delírios apocalípticos, transformaram-no em uma figura aterrorizante, quase sobrenatural. Mas o mais assustador é pensar que, apesar da gigantesca caçada policial, o criminoso nunca foi oficialmente preso ou identificado. O maníaco da capa preta permanece como um dos maiores mistérios criminais do Brasil. Se essa história te deixou arrepiado, inscreva-se agora no canal Mistérios Sombrios, deixe seu like, compartilhe este vídeo e ative o sino das notificações. Aqui você sempre vai encontrar os casos mais obscuros e misteriosos da história.